Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado, na companhia do meu parceiro Rafael Lara, também fazendo um giro em tempo real, trazendo também as últimas atualizações que estão aí impactando o mercado financeiro. São agora 4 horas e 39 minutos. Vamos começar então essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro após aí uma semana de fortes emoções e de forte volatilidade em meio aos indicadores nacionais e o cenário externo é positivo aí em relação à repercussão de alguns resultados corporativos. E Bovespa segue operando nesta sexta-feira no patamar dos 121 mil pontos. Vamos falar então com ele, já chamar aqui o Rafael Lara. Rafa, fala aí pra gente, primeiramente boa tarde para você, vamos começar aqui mais um BMC Now, né, trazendo as informações do fechamento do mercado para os nossos telespectadores. Vamos ver então aí se realmente está aí nesse patamar dos 120 mil pontos, mas a gente viu, né, que chegou a bater os 120 mil também. Hanna, boa tarde para você, para todo mundo aqui ligado na BMC News. É sempre uma honra tê-los conosco nesse fechamento de mercado, né? Ainda mais nesse fechamento de semana aí, essa sexta-feira em que o Ibovespa está operando em leve alta nesse momento, de 0,31% aos 121.069 pontos. Ele começou o dia numa mínima de 120.045 pontos e uma máxima ali dos 121.275 pontos. Então é capaz, se subir, se continuar subindo, né, durante o programa, que o Ibovespa renove sua máxima e vamos torcer para que isso aconteça. Entre as maiores altas do dia, a gente tem a CPFL Energia subindo 8,12%, a Embraer subindo 7,12%, Engie e Hering subindo 4,9% e B3 subindo 4,5%. A Apivida, Natura sobem mais de 3% nesse momento. Grupo Notre Dame Intermédica, Klabin, Suzano sobem mais de 2,5% nesse momento. E Santander, Ultrapar, Eneva e Engie agora estão aí entre 2,1% até 1,9% nesse momento de alta. Queria só fazer uma correção. A Engie está subindo agora 2,10%, enquanto a terceira colocada nesse momento entre as maiores altas é a Energisa aí do ticker ENGI11, então está feita aí a correção. Entre as maiores quedas do dia, a gente tem ali Americanas, né, caindo muito hoje na sessão dessa sexta-feira. A Mer 3 caindo 10,19%, enquanto a Lojas Americanas 4, né, Lame 4, cai 9,59%. O Grupo Via vem em terceiro lugar, caindo 6,7%. CVC e Minerva caem ainda nesse pregão, com mais de 3,6% de queda para a CVC e 3,2% de queda para a Minerva. Sabesp, Magalu, Qualicorp, Usiminas, Rumo, PetroRio, CSN, Banco Inter e Gol também caem forte nessa sexta-feira, com a Gol caindo 1,87% até a Magazine Luiza, que cai nesse momento 3%, então elas estão variando entre 1,8% até 3% no pregão. O dólar, por sua vez, está caindo 0,12% a R$ 5,25 e o Bitcoin sobe 3,52%, R$ 243.468. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. Lembrando também que ao longo aqui do nosso BMC Now, o Rafa chega aqui com a gente, né, logo após o fechamento, e o Rafa vem com a lista aí dos setores que estão se movimentando aí, que movimentaram o mercado financeiro aí desta sexta-feira. Rafa já falou de Ibovespa, vamos dar um giro agora internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vamos ver aqui como é que está a situação nas bolsas americanas. S&P 500 com alta de 0,11%, Dow Jones também com ligeira alta aí de 0,02% e Nasdaq com alta também de 0,23%. Vamos ver então como é que está o barril do petróleo, está em queda após aí uma semana de altas, agora está em queda de 1,51%, está sendo comercializado, portanto, por $68 o barril. E ainda de olho aí no mercado internacional, os ganhos da Walt Disney Company superaram as expectativas de Wall Street para o último trimestre. Tudo graças ao novo serviço de streaming que captou novos assinantes e também as unidades de
parques temáticos atingidas pela pandemia que voltaram aí a ter lucratividade. A Giovanna Locatelli, nossa correspondente nos Estados Unidos, tem mais informações. A vice-presidente da Disney, Christine McCarthy, disse que as reservas dos 2 parques temáticos nos Estados Unidos continuam em alta apesar da pandemia. Atualmente, as reservas estão ultrapassando a taxa de frequência para o trimestre que terminou. Lembrando que na Flórida, onde fica o Walt Disney World, principal complexo de parques da marca, está o epicentro da nova onda de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, registrando números recordes de casos e hospitalizações nos últimos dias. Mas a empresa se mantém mais otimista do que outras empresas sobre os impactos da variante Delta nos negócios. A Southwest Airlines e o Airbnb alertaram que o disparo dos casos pode sim afetar os números da empresa. De abril a 3 de julho, a Disney registrou um lucro de 0,80 dólares por ação, excluindo certos itens. Wall Street esperava 0,55 por ação, de acordo com a projeção média de analistas. Os parques temáticos da Disney receberam mais visitantes conforme as restrições por conta da pandemia foram aliviadas. As receitas para os parques temáticos cresceram pela primeira vez nos últimos 5 trimestres, atingindo 4,34 bilhões de dólares. O lucro líquido dessa divisão, que inclui produtos de consumo, atingiu 556 milhões de dólares, frente a um prejuízo de quase 1,9 bilhão de dólares um ano antes, quando todos os parques da Disney estavam fechados. Os parques dos Estados Unidos tiveram lucro de 2 milhões de dólares, enquanto os parques internacionais tiveram um prejuízo de 210 milhões de dólares. Falando agora um pouquinho de streaming, que é outro braço que impulsionou os números da Disney. O Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, as 3 plataformas de assinaturas da empresa online, ganharam cerca de 15 milhões de novos assinantes, totalizando quase 174 milhões. A Disney Plus tinha 116 milhões de clientes pagantes no final do trimestre, um pouco acima do consenso de 115,2 esperado pelos analistas. A gente continua acompanhando essa tendência. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, a gente, é claro, vai repercutir como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Wagner Varejão, economista e sócio da Valor Investimentos, e também o Gabriel Mola, analista técnico da Sara Invest, trazendo um panorama sobre os números que se destacaram aí nesta sexta-feira 13. Mas antes a gente segue aqui com o nosso giro de notícias. A Renner anunciou um investimento em plataforma de marketplace que deve dobrar o número de parceiros até o final deste ano. De acordo com o grupo, a estratégia reforça a sua entrada no meio digital da teleconferência de resultados e ajudando também a expandir a estrutura de marketplace da marca Renner. Entre os planos da Renner também está o desenvolvimento de uma gama de serviços, para sellers, e também com prestação de serviço de logística e também com marketing digital. Além do marketplace, a companhia deve seguir com investimentos na expansão orgânica e inorgânica de seu ecossistema. Ainda de acordo com o grupo, a participação de clientes que utilizam as ferramentas multicanais mais do que dobrou em relação a 2019. E a Demob está comprando a Multidisplay, que pertence à Cielo. A empresa de pagamentos informou a venda à CVM por meio de fato relevante. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu vou chamar o Rafa, que tem mais detalhes aí, dessa transação. No valor que será pago será de até 185 milhões de reais, sendo 125 milhões de uma parcela fixa no dia do fechamento da compra e os outros 60 milhões em uma parcela variável, condicionada a algumas regras. De acordo com a Cielo, a venda da Multidisplay faz parte de uma estratégia para a companhia trabalhar focada em suas competências centrais. No ano passado, a Multidisplay processou 6 bilhões de reais em pagamentos. Já a Bemobi, que tem um faturamento de 240 milhões de reais, deve aumentar de maneira relevante seu EBITDA, que hoje é de cerca de 100 milhões de reais. A Bemobi é uma empresa que formata e entrega conteúdos de empresas, de aplicativos e de jogos e tem mais de 60 milhões de clientes mundo afora. Hannah. Obrigada, Rafa.
E a BR Distribuidora informou a implantação de uma central de integração e inteligência que tem como objetivo aumentar a eficiência da cadeia produtiva da empresa. Chamada de Torre de Controle de Eficiência Logística e de Segurança e Meio Ambiente, o projeto prevê economia de cerca de 95 milhões de reais. Segundo a companhia, dentro das soluções aí fornecidas pela nova tecnologia, estão a simulação de cenários de demanda e suprimento por meio de otimização de algoritmos, localização de alternativas eficientes de fornecedores e também em relação à redução de tempo de carga e descarga. Mudando um pouco de assunto, a CPFL Energia vai pagar 1 bilhão e 730 milhões de reais em dividendos complementares aos seus acionistas, no valor de R$ 1,50 por ação ordinária. A companhia informou o pagamento dos dividendos em fato relevante. O dinheiro vai ser distribuído até o dia 31 de dezembro deste ano, mas ainda não há uma data confirmada para isso acontecer. Vão ser beneficiados os acionistas com posição comprada pela CPFL Energia até o dia 31 de agosto de 2021. No segundo trimestre deste ano, a CPFL lucrou mais de 1 bilhão de reais, um aumento de 143,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E falando agora, trazendo mais informações aí sobre balanço, o prejuízo líquido da Infracommerce subiu 362% no segundo trimestre para 14 milhões e 700 milhões de reais. Rafa, tem aí as informações, dá aí pra gente essas informações sobre essa empresa, sobre mais esse balanço, né? Hanna, a Infracommerce registrou uma alta de 362% na comparação com prejuízo de 3,2 bilhões reportado um ano antes. De acordo com a empresa, os números refletem os gastos atípicos com a IPO que ocorreu em maio e deve se recuperar aí nos próximos trimestres. O EBITDA ajustado da empresa recuou 70,8% para 2 milhões e 100 mil reais, antes 7 milhões de reais vistos no segundo trimestre de 2020, enquanto a receita líquida atingiu um recorde de 79 milhões de reais, um aumento de 20% na comparação anual. O resultado financeiro líquido foi de 300 mil reais, ante uma perda de 6 milhões e 300 mil reais entre os meses de abril e junho do ano passado, com ganhos de aplicação financeira de recursos captados no IPO. Hanna. Obrigada, Rafa. Seguindo aqui com o nosso BMC Now, hoje começou a funcionar o sistema de Open Banking, que vai permitir aos clientes a autorização de compartilhamento de dados pessoais e também financeiros entre instituições bancárias. Com a novidade, diferentes empresas vão poder oferecer produtos sob medida para os clientes, tendo acesso aos históricos construídos pelos consumidores em diferentes instituições. Os usuários vão ter que autorizar o compartilhamento dessas informações e também vai caber ao usuário decidir quais dados vão poder ser compartilhados e também quais instituições vão poder ter acesso a eles. O Banco Central obrigou a participação no Open Bank de todas as empresas no setor financeiro que tem tamanho médio ou grande. Rafa, são agora 4 horas e 52 minutos, a gente já está caminhando aí para um fechamento de mercado nessa sexta-feira 13, não é um número muito bom para a gente fechar a semana. Vamos ver aí, vamos dar um panorama aí para a gente como é que está a situação, se está se mantendo aí. Perfeito, Hanna. Bom, nesse momento o Ibovespa, eu vou até atualizar aqui o índice, porque às vezes ele pode ter resolvido... Sempre ainda dá tempo também de dar uma virada, A gente viu essa semana aí uns 20 minutinhos aqui antes. Uma leve virada, mas houve uma virada, viu? Ele subiu 0,01% desde a última vez que a gente falou. Ele está subindo agora 0,32% a 121.085 pontos, ainda nesse ritmo para tentar renovar a máxima dos 121.275 pontos. Entre as maiores altas do dia, a gente tem de fato ali a CPFL assumindo muito a dianteira, com uma alta de 8,07%, enquanto Embraer vem em segundo lugar com 7,3% de alta. B3 e SA3 sobe 5,6%, se recuperando dos baques recentes, E também tem ali a Energisa subindo 5,47%.
Hering, Natura, Apivida, Suzano, Ultrapar, Santander, Klabin, Grupo Notre Dame Intermédica, Engie Energia e Eneva também sobem forte nessa sexta-feira, acima dos 2% de alta aí. Bom, já as maiores quedas, a gente tem ali as duas ações das lojas americanas, né? Lame 4 caindo 8,98% e Americanas SA, Mero 3, caindo 8,4%. O Grupo Via vem em terceiro lugar, caindo 6,63%. CVC, Magalu, Qualicorp, Sabesp caem mais de 3% nessa sexta e Minerva, PetroRio, Uzi Minas, Cielo, Rumo, Banco Inter e CSN caem mais de 2,4% no pregão de hoje. Hanna. Obrigada, Rafa. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso BMC Now. A gente recebe agora o Wagner Varejão, economista e sócio da Valor Investimentos, que vai comentar aí o cenário do mercado com a gente. Wagner, primeiramente, muito boa tarde para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Eu que agradeço aí pelo convite, muito bacana o portal de vocês, traz informação de qualidade sobre o mercado financeiro. É uma honra estar participando aqui. Obrigado. Opa, vamos lá então, pode ficar à vontade, sinta-se literalmente em casa aqui para conversar com a gente. Vamos começar então, né, falando de mercado, aí, já que o mercado brasileiro está tão descolado do ritmo da retomada mundial, né, eu queria saber um pouquinho quais são os fatores, como a alta da inflação, ruído político e fiscal também, como é que pode deixar o mercado, como é que pode deixar o nosso mercado para trás aí em relação a isso? De fato, né, a gente olha aí, vai desde o começo do ano, o S&P vai marcando máximas atrás de máximas, o mercado europeu foi muito bem no mês passado também, e a gente deu uma descolada boa no último mês, né? Eu acho que isso está ligado ali, principalmente no aumento de prêmio de risco que a gente teve aqui no mercado, né, que veio ali da situação, principalmente do aumento de risco fiscal. Tá? Então, o que aconteceu? Ver toda essa questão que a gente teve aí, primeiro dos precatórios, né? A gente vem de um primeiro semestre ali, acho que vou contextualizar antes, em que parecia-se que tinha um espaço fiscal melhor no Brasil, né? A gente teve uma arrecadação muito forte no primeiro semestre, melhoraram as projeções ali de endividamento, né? A gente, se pegasse final do ano passado, por exemplo, estimava ali que ia fechar dívida pública, 90% de endividamento, esse número passou para 80%, só que parece que isso deu ali um alento para o pessoal usar isso de maneira ruim, né, de começar a gastar mais do que deveria. Então, tivemos duas surpresas muito negativas aí nesse último mês, no que tange essa situação fiscal, que primeiro foi a questão dos precatórios, né? Então, numa decisão judicial, mais do que dobrou o valor que teria de ser pago em precatórios desse ano, né? Ocupando ali todo o espaço que a gente teria fiscal, né? E a gente aí tem até uma PEC rodando agora, para o governo estar tentando fazer o parcelamento disso para conseguir equacionar ali as contas públicas. E junto a isso veio a discussão sobre o aumento do programa de benefício, que é hoje o Bolsa Família, que o governo está criando um novo programa. Tá? E as discussões são de números que não cabem no teto. Tá? Então, acho que tudo isso repercutiu muito. Houve um aumento significativo do nosso risco fiscal, a gente vinha de uma posição mais sólida de endividamento, mas agora aumentou muito o prêmio de risco com essas situações recentes. Tá? E aí, hoje, é claro, a gente vê o comportamento na Bolsa, na parte dos juros, né? Os juros hoje mostrando muito dessa situação, juros longos abrindo muito, né? Então, DI 29 aqui já fechou, mas estava acima de 10%, tá? E toda a nossa curva de juros muito pressionado, o câmbio muito pressionado, e aí o mercado de ações acaba sofrendo junto. Acho que é um pouco do que explica a nossa má performance aí frente aos mercados internacionais, principalmente no último mês, nas últimas semanas.
Queria comentar agora um pouco com você sobre fazer um panorama aí do mercado internacional, que é que agora tem aí no holofote a inflação nos Estados Unidos, mau desempenho no mercado chinês e bolsas internacionais como um todo, né? Queria saber como é que você enxerga esse mercado internacional. O mercado lá fora, desde a pandemia, o Fed teve uma resposta muito acertada ali, né, promovendo muitos estímulos, a economia americana, o fiscal americano expandindo muito. Isso provocou ali uma euforia dos mercados, né? Então, o S&P renovou várias máximas, né, os mercados globais todos foram muito bem. Só que aí o que pode colocar um fim nessa festa? Justamente a questão da inflação. Que no ano passado a gente teve uma demanda muito reprimida por questões da pandemia, então tinha espaço para todos esses estímulos, só que esse ano a gente está tendo uma retomada, a vacinação avançando muito em todos os países, e isso traz algumas preocupações inflacionárias, né? A inflação já está rodando muito elevada, nos Estados Unidos a inflação está em recordes históricos, e o Fed vem tentando acomodar isso com um discurso de que a inflação é transitória. E se você para analisar, de fato você tem vários fatores ali que apontam para ser transitórios, né? A gente teve uma pressão ali de custos nas cadeias de produção, né? Commodities que subiram muito, enfim, vários preços que de fato tendem a passar, tá? Quando as cadeias de produção se equilibrarem e tudo mais. Só que o problema, né, e a grande temor aí dos economistas é você acomodar esse choque, né, continuando com políticas muito expansionistas, políticas monetárias expansionistas, políticas fiscais expansionistas, e isso contaminar as expectativas futuras de inflação. Então esse é o grande temor do mercado hoje. O Fed, na última reunião da FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária deles, seria o nosso Copom aqui, eles mantiveram inalterada toda a política lá, né? Atualmente o Fed hoje compra 120 bilhões de dólares em títulos, tá? Entre títulos do Tesouro Americano e títulos hipotecários. E aí muitas pessoas no mercado já discutiam que deveria haver o chamado tapering, né? Que é a redução na compra desses títulos, a redução dos estímulos, né? Por enquanto manteve inalterado o Fed, e isso deve vir só para o final do ano. O juro para lá só deve subir em 2023. Então, assim, é um cenário que ainda é muito benigno, muito estimulativo para os mercados. Esse último mês ficou para trás ali o mercado chinês. O mercado chinês vem sofrendo questões de interferência. O que acontece? Né? Lá no mercado chinês você tem um problema grande que é o Partido Comunista Chinês, que é quem manda por lá, né? E desde o ano passado começou ali uns burburinhos no sentido de mais regulação, tá? Você tem empresas que estão começando a ficar muito grandes na China, grandes conglomerados, e isso ameaça ali a autonomia, de alguma forma, do Partido Comunista Chinês, né? O Partido Comunista Chinês quer controle, no final das contas. Quando começa a ter empresas que crescem demais, isso ameaça, de certa forma. E aí a gente vem vendo, desde aquela situação no ano passado que teve com o IPO da Ant Group, né, da Alibaba, um endurecimento ali na parte de regulação com vários setores da economia chinesa. Tá? Isso acabou tendo episódios ruins no mês passado, setor de educação, por exemplo, tá? O governo chinês praticamente falou que não vai ter educação privada no país mais, tá? Assim, vai ter, mas não vai poder ter lucro, vai ser como se fosse uma ONG. E desabou o setor de educação, o setor de tecnologia, que está sendo cada vez mais regulado. Então, isso acabou pesando muito a performance do mercado chinês, que, assim, continua com boas perspectivas de crescimento e tudo mais, mas lá você tem sempre que olhar para essa questão política, tá? Então, assim, de maneira geral, o mercado o cenário para investimentos global parece muito bom, né? Se olhando ali as principais economias, Estados Unidos e Europa. A questão é quando é que a gente vai ter esse fim da festa, né?
ou seja, se vai vir uma inflação mais forte, e aí a gente tem que ter cuidado também de como isso pode respingar nos ativos brasileiros. Perfeito, então agora, Wagner, queria perguntar agora para você um pouco sobre a sua análise dessa lateralização do mercado, né? A gente está num momento de Bovespa um pouco confuso, né? Principalmente com a temporada de balanço, que a gente já está acostumado, né, a ver um mercado meio morno perto de temporada de balanço, né? Algumas ações sobem muito, mas a maior parte fica ali naquela neutralidade, naquele 0 a 0, porque o investidor demora um pouco para tomar alguma ação. E também a gente está num cenário um pouco caótico, né? A gente está tendo uma crise política, uma crise sanitária, uma crise, uma pandemia imensa. Como é que você está vendo todo esse cenário aí? E como você acha que a gente pode acabar saindo disso, né? Você acha que essa lateralização em algum momento vai despontar aí para uma alta forte nos próximos anos ou vai começar a ter queda depois, né? Porque ano que vem a gente tem eleição também, por exemplo. Então, você acha que a gente vai sair disso? Tem lembrado. Tem um evento relevante aí, que é a tal da eleição. Além que da vai Copa, ser uma né? eleição bem polarizada, né? Além da Copa, né? É isso aí. Mas olha só, eu acho que a gente tem uma janela boa ainda nesse segundo semestre, tá? A gente ainda está vendo uma reabertura forte da economia, então os dados de crescimento estão vindo bons. Os últimos números de serviço foram muito bons, tá? Que era algo que a gente já esperava, né, com essa reabertura, que foi um setor que acabou ficando mais para trás, né, que depende muito de reabertura de economia. Então, assim, os dados para esse segundo semestre de crescimento ainda são muito saudáveis, né? A XP, que é a casa que eu trabalho, está projetando aí algo como 5,5% de crescimento. Grande parte desse crescimento vem nesse segundo semestre, tá? Mas o que você falou aí está totalmente certo, tá? O que está pesando hoje, a temporada de resultados está boa, né? A maioria das empresas aí, mais de 65% das empresas reportaram resultados acima do esperado pelas previsões, tá? Então não é isso que está pesando. O que está pesando é o nosso ruído político, o nosso risco fiscal, tá? Então, eu acho que se a gente continuar caminhando para um lado de menos responsabilidade fiscal, de ferir o teto dos gastos, vai ser difícil o Ibovespa deslanchar. Acho que a gente tem todas as condições, né, vamos crescer forte, as empresas estão muito fortes, mas o macro, né, no sentido ruim, está dominando nessas últimas semanas. E aí, para ano que vem, eu já acho que é um cenário ainda mais delicado, né, que a gente pode ter uma guinada total aí da orientação de política econômica, né? Porque, querendo ou não, no último governo, aí, por todos os percalços e toda a confusão, a gente tem uma orientação de política econômica mais ortodoxa, né? Você vê uma série de avanços institucionais, né, micro-reformas que estão passando, as coisas assim, de um lado bom para termos de mercado, né? E a gente pode ver uma reversão forte disso no ano que vem, tá? Então, a gente tem uma janela boa agora no segundo semestre e eu ficaria muito cauteloso com o ano que vem, que é um ano de eleições. Perfeito, então. Olha só, Wagner, a gente vai fazer uma pausa aqui bem rapidinho na nossa conversa. Não sai daí que a gente vai fazer o nosso giro de notícias aqui no BMC Now, né? Trazendo atualização aí para o pessoal que está nos acompanhando. Olha só, a rede de maquiagens americana MAC, do grupo Estée Lauder, está fechando 11 lojas no Brasil, cerca de 20% do total de pontos que a varejista tem aqui no país. Eu vou chamar então o Rafa, que tem mais informações para a gente sobre isso. Hanna, os fechamentos são em grupos dos shoppings ali, BR Malls, né, Multiplan e Iguatemi, e a maioria ocorreu entre a semana passada e essa semana. Antes dos fechamentos, a empresa somava 57 pontos aqui no Brasil. A MAC vem encerrando parte da operação da marca nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além de Brasília. A companhia informou que o uso de produtos para maquiagem e a produtividade das lojas em certos mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Europa continental e mercados emergentes foi muito atingido pela Covid. Na época, países como Índia e Brasil registravam picos de casos da Covid. A companhia informou que os grupos de shopping sobre os encerramentos também em certos casos não negociou reduções de aluguel para manter o ponto aberto. Hanna.
Valeu, Rafa. A CCR está estudando a participação em mais 3 leilões até o final deste ano, segundo apurou o jornal Valor Econômico. Os lotes nos quais a companhia está de olho são as rodovias do litoral, que vai parte aí do leilão por parte aí do governo de São Paulo no mês de setembro, e da Via Dutra também, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e também o da BR-381, que vai até Minas Gerais e também liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Nos casos da Dutra e da BR-381, os leilões devem ser leiloados aí pelo governo federal entre os meses de outubro e novembro. A CCR registrou um prejuízo líquido de 44 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, valor 61% menor do que o informado no mesmo período do ano passado. Rafa, são agora então 5h08. Vamos aproveitar então e dar um giro aí, porque o mercado já fechou. A gente sabe que tem ainda o pós-mercado, mas a gente já consegue ter uma noção aí de como é que foi essa sexta-feira. Hanna, parece que a sexta realmente vai entrar no ritmo de sextou, vai me deixar poder comemorar aí no sabadão em paz, porque ela vai estar fechando agora em alta, né, de 0,38% a 121.161 pontos. A maior alta do dia foi de 121.275. Então, como é um espaço relativamente pequeno, né, de 100 pontos do Bovespa, talvez a gente possa até ver uma renovação daqui, né, são 5,08 agora, né, até 5,5 ainda tem chão, então pode ser que ela renove sua máxima aí para entrar no fim de semana com o pé direito. Bom, se a gente puder dar uma olhada agora no telão aqui, ó, as maiores altas do dia, né? A gente teve ali CPFL subindo 8,28%, Embraer subindo 7,28%, B3SA3, Hering e Energisa, subindo mais de 5,3% nesse momento, né? Também tive a Natura, Rapvida também tendo um excelente desempenho nessa sexta, juntamente com Ultrapar e Santander, Sul América, também teve a Klabin, a Engie, Suzano. Realmente hoje é um gráfico bastante equilibrado, né, Hanna? Geralmente a gente vê aqui quando o dia é muito forte, né? A gente vê aqui um gráfico todo em vermelho ou todo em verde, hoje bastante equilibrado. Hoje está bem equilibrado, né? Tá bastante equilibrado, já que, por exemplo, a Lojas Americanas ali está caindo 9,13%, né? Americanas SA está caindo 7,8%, isso porque ontem saiu o balanço da Americanas, né? Isso acabou pegando, o mercado respondeu de uma forma um pouco negativa, a gente trouxe aqui na programação da BMC News para o nosso telespectador. O Grupo Via também cai 6,3%, enquanto CVC, Cielo, Sabesp, Minerva, Uzi Minas, Banco Inter, Magalu, Qualicorp, PetroRio, Rumo, Gol, Cosan, Cirela, CSN, todos caindo também forte hoje. Então hoje um dia bastante equilibrado, mas no fim do dia o índice subindo aí 0,4% aos 121.194 pontos. O dólar, por sua vez, cai hoje 0,07% aos R$ 5,26 e o Bitcoin sobe 3,9% aos R$ 245.600, renovando a sua máxima do dia nessa sexta-feira. Hanna. Obrigada, Rafa. Vamos seguir então, né, aqui com a nossa conversa com o Wagner. Vamos voltar já o Wagner aqui para a tela, para ele ficar lado a lado. Opa, o Wagner está de volta. Wagner, vamos continuar aqui então? Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos. Eu queria que você comentasse um pouco, né, em relação à postura do Banco Central para a política monetária. Quais seriam os caminhos aí que a gente deve seguir por aqui? Bom, a gente tem visto, né, uma postura muito comprometida em manter a inflação na meta do Banco Central. No meu ver, e no ver das pessoas de mercado, uma postura acertada. Tá? O Banco Central promoveu um estímulo sem precedentes no Brasil, né, trouxe a nossa taxa de juros para 2% ao ano, que é algo que a gente jamais imaginava, que eu acho que foi algo ali necessário no momento. Né? A gente vivia uma restrição de demanda absurda, e precisava, de fato, de um estímulo grande. Mas ficou, no começo desse ano, claro de que esse estímulo já não era mais compatível com as expectativas de inflação que a gente tinha. Tá? Então, a inflação acelerou muito forte, né? A inflação chegou a rodar acima de 9% aqui em 12 meses. A XP projeta 7,2% para o final do ano, que é substancialmente acima da meta. Então, hoje o Banco Central tem uma meta de 5,25% ao ano. Então, vamos passar da meta esse ano, não tem jeito. Tá? E aí, assim, vários fatores transitórios também. Tivemos choque ali
de energia elétrica, de commodities, teve essa geada agora que afetou produção, então muita coisa que deve ser transitória, mas é aquela mesma história, né? Um choque de inflação, se você acomoda ele, né, acomoda em sentido de não ter uma postura correta, de uma resposta correta de política monetária, ele deixa de ser transitório e ele pode se tornar permanente, né, ele pode contaminar as expectativas. E o Banco Central tem atuado no sentido de não deixar que as expectativas de inflação do ano que vem sejam contaminadas. Tá? Então, a última reunião, o Banco Central foi muito claro quanto a isso, né, subiu 1 ponto percentual, fomos para 5,25% de Selic, já sinalizou mais uma alta de 1% na próxima reunião, e a gente deve subir ainda mais. Tá? O Banco Central vinha comunicando no começo do ano que ia levar o juro para o patamar neutro, né? Calcula-se ali 6,5%. É possível, com essa deterioração nas expectativas, que a gente vá para cima desse patamar neutro. Né? E aí, uma coisa a se observar de perto é o fiscal. Tá? Então, um fiscal mais expansivo, um fiscal mais irresponsável, um governo mais gastador, vai exigir uma taxa de juros mais alta, para a gente poder equilibrar isso e manter a inflação ancorada para o ano que vem. Tá? Então, expectativa da XP, por exemplo, para a Selic no final do ano, já é de 7,25%, mas a gente enxerga um cenário em que essa Selic pode subir até 9%. Tá bom? Perfeito, Wagner. Ó, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa nessa tarde de sexta-feira, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, o que eles podem esperar aí das próximas semanas, meses, depois de uma semana aí bem conturbada. Eu acho que a gente deve continuar tendo alguma volatilidade, tá? Não espero que isso acabe por agora. A gente vai ter uma agenda bem movimentada no Congresso, muitas votações importantes, né? A gente não comentou aqui, mas também tem a reforma do imposto de renda, que pode ali, dependendo de como passar, tirar a arrecadação do governo, e aí aperta mais ainda esse fiscal. Então, eu diria que o investidor tem que ficar precavido, tá? Tem que medir o tamanho das suas posições, e assim, aproveitar também as oportunidades que estão surgindo em outros mercados. Tá? Então, o mercado de renda fixa, com essa estressada recente, deu oportunidades ali para o investidor buscar algum prêmio nos juros. Tá? A gente vê títulos bancários surgindo aí com boas taxas, parte de debêntures. Tá? Então, acho que vale a pena o investidor ficar de olho também e manter uma cautela aí que eu imagino que a gente tenha algumas semanas voláteis ainda pela frente. Tá? Perfeito, então. Obrigada, Wagner, pela sua participação aqui no BMC Now, fazendo uma análise bem completa aí para os nossos telespectadores. Espero que você volte também mais vezes aqui, não só no BMC Now, mas em toda a nossa grade aqui na BMC News, tá bom? Olha, é só me convidar, tá? Sigo sempre à disposição aqui, precisando, vocês têm meu contato, só me chamar. Foi um prazer falar com vocês. Combinado, então. Sinta-se desde já convidado. Vamos seguir, então, agora aqui com o nosso BMC Now, agora trazendo a lista dos setores que se destacaram aí nessa sexta-feira. O Rafa já está com a lista em mãos aí para passar para a gente. Hanna, de fato, né? A gente gosta bastante aqui no BMC Now, principalmente nesses dias que o índice vai de 0, alguma coisa para 0, outra coisa, para a gente entender exatamente os setores que se movimentaram no pregão, né? Bom, se a gente puder dar uma olhada agora, né? Todos os ativos na hora da análise ali no pré-fechamento estavam com um retorno de 0,36% positivo. E aí a gente pode ver que serviços financeiros, atendimento à saúde, serviços ali também, né, de utilidade pública e também serviços de comunicação subiram forte ali, né? Subiu de comunicação de 1% de alta, saúde 1,58%, utilidade pública 0,8%, energia 0,9% e serviços financeiros com 1,50% de alta. A maior variação do dia, né, tanto para cima quanto para baixo, foi do setor de bens de consumo, né, que é o 2,21% aí, foi o que mais se movimentou no dia, né? No caso, foi uma movimentação para baixo, o que a gente até já meio que esperava, né, Hanna? Porque hoje o mercado teve aí a sua maior queda, foi com lojas americanas, as duas lojas americanas, Grupo Via, Magalu, hoje aí tendo
fortes quedas nessa sexta-feira, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O Rafa que está sempre de olho aí em tudo que está acontecendo no mercado. Vamos seguir então, né? Atualizando aqui sobre a temporada de balanços. A CCR teve lucro líquido de 294 milhões e 400 mil reais no segundo trimestre, ante prejuízo de 142 milhões e meio de reais no mesmo período do ano passado. A companhia registrou prejuízo líquido de 44 milhões de reais, uma perda de 69% em comparação com um ano antes, que teve prejuízo de 142 milhões de reais. A receita líquida foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais, um crescimento de 30,4% na comparação anual. Já o EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado aí, somou um pouco mais aí de 1 bilhão de reais, um avanço de 63,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado. De acordo com a CCR, o tráfego consolidado representou crescimento de 33,7%, excluindo-se a Via Sul e a Via Costeira, houve um aumento de 28,0% nesse período. E o Magazine Luiza divulgou também os seus resultados no segundo trimestre e registrou lucro líquido ajustado em 89 milhões de reais no trimestre. O Rafa conseguiu ver aí os números pra gente. Rafa, ela conseguiu reverter o número negativo do ano passado? Hanna, o lucro divulgado reverte o resultado negativo de 62,2 milhões de reais no mesmo período de 2020. Considerando os ganhos líquidos não recorrentes, o lucro líquido foi de 95,5 milhões de reais, ante um prejuízo de 64,5 milhões registrado entre abril e junho do ano passado. No trimestre, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce com estoque próprio e marketplace, cresceram 60,5% para 13,7 bilhões, um reflexo do aumento de 46,4% no e-commerce total e de 111,6% nas lojas físicas. O e-commerce atingiu 9,8 bilhões de reais e representou 72% das vendas totais. O EBITDA ajustado da companhia foi de 455,5 milhões de reais, uma alta de 219,3% na comparação anual. O resultado que a companhia atribui ao crescimento das vendas e à diluição das despesas operacionais. Já a margem EBITDA ajustada foi de 5,1%, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. Seguindo aqui com mais números aqui de balanço, a Americanas também divulgou o seu primeiro resultado após a combinação dos ativos da antiga B2W com os da Lojas Americanas. O desempenho reverteu prejuízo em relação aí a um ano antes, com lucro líquido de 225 milhões de reais. A companhia, dona dos sites americanas.com e Submarino e de ativos que incluem a fintech AMI, apurou o resultado operacional do EBITDA ajustado de mais de 1 bilhão de reais entre os meses de abril e junho, um crescimento de 44,9% sobre um ano antes. O GMV total, que inclui as vendas da empresa e também de vendedores do marketplace, somou 12 bilhões e 600 milhões de reais, incremento anual de 32,6%. As vendas nas lojas, considerando os pontos físicos do grupo, subiram 17,6%. O resultado veio um dia depois que a companhia anunciou a compra do Hortifruti Natural da Terra por 2 bilhões e 100 milhões de reais. São agora 5 horas e 21 minutos, seguindo aqui com mais informações de balanço. A Ser Educacional teve queda de 28,3% no lucro líquido do segundo trimestre para 41 bilhões e 700 milhões de reais. O Rafa tem mais informações aí pra gente. Hanna, o EBITDA ajustado somou 97 milhões e 100 mil reais, uma queda de 10,5% na base anual, enquanto a margem EBITDA ajustada recuou 6,5 pontos percentuais na comparação anual para 25,2%. Já a receita líquida da Ser entre abril e junho subiu 12,4%, totalizando 385,6 milhões de reais, com a aquisição da Unifacimed, Unijuazeiro, Unesc e Unifasb, além do crescimento da base de alunos do ensino digital.
O endividamento bruto da companhia subiu 19% para 777 milhões de reais entre dezembro e junho, em razão dos compromissos relacionados a aquisições e emissão de dívidas de longo prazo. Hannah. Obrigada, Rafa. E a Trackfield registrou também um lucro líquido de 13 milhões e 300 mil reais no segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de 1 bilhão e 300 mil reais no ano, no ano passado. Na base ajustada, o lucro da companhia ficou em 13 milhões e 800 mil reais versus os 459 mil entre os meses de abril e junho do ano passado. A receita líquida saltou 303% no comparativo anual para 94 milhões e 400 mil reais. E a Companhia de Alimentos BRF registrou também prejuízo líquido de 199 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Rafa tem os números aí desse balanço. No mesmo período do ano passado, a empresa tinha registrado um lucro de 307 milhões de reais. De acordo com a BRF, o prejuízo decorre de maiores despesas financeiras, cujos principais impactos foram a atualização do valor justo da opção de venda relacionada à combinação de negócios da Banvit e também os juros associados ao endividamento, contingências, arrendamentos e passivos atuariais da empresa. A receita líquida da companhia ficou em 11,6 bilhões de reais, o que corresponde a um aumento de 27,8% em relação ao trimestre encerrado em junho de 2020. A companhia também informou que, considerando o total societário, o prejuízo líquido no trimestre atingiu os 240 milhões de reais. Já o EBITDA ajustado da BRF somou 1,2 bilhão de reais no período, um avanço de 23,2% na comparação anual. Hannah. Valeu, Rafa. Seguindo aqui com mais atualizações, a Raízen registrou lucro líquido de 800 milhões e meio de reais no primeiro trimestre do ano, revertendo um prejuízo líquido de 332 milhões e 800 mil reais, que foram apurados no mesmo período do ano passado. Os dados são atribuídos aos controladores e a receita líquida da companhia ficou em 34 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano safra 2021, um avanço de 118,8% em relação à receita de 15 bilhões e meio de reais no mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado do primeiro trimestre do ano safra 2021 ficou em 1 bilhão e 760 milhões de reais, um resultado 12 vezes superior ao EBITDA de 143 milhões e 600 mil reais de um ano antes. E a incorporadora Cyrela Brasil teve lucro líquido de 267 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, com alta de 293%. Rafa, tem os números aí dessa construtora, né, Rafa? Hannah, o resultado foi sobre o lucro líquido de 68 milhões de reais apurado no segundo trimestre de 2020, de acordo com dados divulgados pela empresa. A receita líquida da companhia ficou em 1,18 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021, um avanço de 101,6% em relação aos 586 milhões de reais do mesmo período de 2020. É bastante número aqui. Vamos lá. A empresa também divulgou que seus lançamentos alcançaram 1,92 bilhão de reais no segundo trimestre deste ano, uma alta de 659% sobre o resultado de um ano antes. Já as vendas no segundo trimestre de 2021 ficaram em 1,56 bilhão, resultado 205% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. Hannah. Valeu, Rafa. Vamos seguir aqui com as informações. Semana de balanço, a gente sempre tem muita informação aqui no BM Senal. A Natura divulgou também lucro de cerca de 235 milhões de reais para o segundo trimestre, revertendo o prejuízo do ano anterior, com destaque para o e-commerce e também com a integração com a norte-americana Avon. O EBITDA caiu 3,4% sobre um ano antes, para 630 milhões de reais. Apesar do impacto da pandemia no setor global de beleza, os cuidados pessoais e em relação a esses cuidados pessoais, a empresa informou que as suas 4 marcas tiveram vendas maiores no período. Em abril, a empresa estabeleceu como objetivo, aí 47 bilhões e 49
47 bilhões e 49 bilhões, na verdade, 47 bilhões e 49 bilhões de reais de receita líquida até 2023 e margem EBITDA de 2 dígitos. As ações de vendas sociais, e-commerce, tendência e crescente no setor de cosméticos e as vendas online contribuíram com 51% das vendas totais da Natura neste ano e também ajudaram a compensar os impactos causados pela pandemia. E o Banco BMG divulgou o lucro líquido recorrente de 85 milhões de reais no trimestre, baixa de 15,2% em comparação com o mesmo período de 2020. A margem financeira líquida foi de 292 milhões de reais, uma queda de 8,3% na comparação anual. Já a carteira de varejo atingiu 12 milhões e 600 mil reais, representando um crescimento de 18,4% nos últimos 12 meses. A empresa afirma que saiu de um segmento de nicho para atender às necessidades de milhões de brasileiros, e também em relação a empresas por meio da ampliação de produtos e serviços. Seguindo aqui com o nosso BMC Now, são agora 5 horas e 28 minutos. Eu vou chamar o Rafa aqui pra gente. Rafa, vamos dar uma olhada aí no portal, vamos ver aí o nosso portal que está sendo aí alimentado o tempo inteiro, sempre com muita informação de qualidade. O pessoal aqui da redação vai apurando, checa fonte por fonte. Vamos ver então o que tem de destaque aí pra gente. É claro, Hanna. Bom, nesse momento aqui eu quero destacar uma matéria que acabou de sair aqui sobre a PetroRecôncavo, né, que recebeu autorização da ANP para comercializar o gás natural. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, a ANP, autorizou a PetroRecôncavo a exercer a atividade de comercialização de gás natural, de acordo com um despacho publicado no último Diário Oficial da União, né, o DOU. A autorização da ANP não contempla atividade de distribuição de gás natural comprimido, GNC, gás natural liquefeito, GNL, e a realização do projeto para uso próprio ou estruturante, cuja outorga é disciplinada por outra resolução da ANP. Então, para você entender tudo certinho sobre como isso pode alterar ali a empresa, né, a PetroRecôncavo, você confere lá no nosso site www.bmcindus.com.br. Eu indico bastante, porque lá tem notícia, né, informação que gera valor a todo momento, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos aproveitar então para dar uma olhada no nosso chat para ver quem já está nos acompanhando aqui desde as 4h30. Vamos ver quem está aqui. Olha só, Vera Lúcia Oliveira, boa tarde, Rafa. Boa tarde, Márcia, tia Vera. Boa tarde. É a tia Vera, essa, Rafa? Tia que você Vera, tem? Vera Lúcia Oliveira. Ó, é boa a grande tarde tia também, Vera. tia Vera do Rafa, sempre dando audiência aqui pra gente. Quem mais está por aqui? Márcia Vieira também dando boa tarde. Rui das Neves, boa tarde, Hanna e Rafael. Boa tarde, Rui das Neves. Quem mais está por aqui? Marcelo Alves, Marcelo Calvão, DRB, Doutor B, não sei. Eduardo Agnelli, Luiz Perazzolo, nosso telespectador assíduo aqui do BMC Grande Now. Luiz Perazzolo, corintiano fanático aí. Fanático, tá vendo só? Ó, não fala em corintiano não, daqui a pouquinho o Helder já comenta aqui. O Helder também, que é outro telespectador aqui que sempre está acompanhando, vai falar, corintiana, boa tarde. Vamos lá, Helder, já vai comentando aí no nosso chat também. Inclusive, né, Hanna, queria aqui até falar pro Luiz, o Luiz que deve ter assistido o Santos e Corinthians e deve ter dormido exatamente igual eu dormi, porque eu sou santista, ele é corintiano, então deve ter dormido, foi um jogo horroroso aí, então a gente está subindo aqui a campanha, né, alô time de futebol, por favor, pelo menos aí, faça um jogo mais bonito aí pra gente, né, Luiz? Bom, e Hanna, queria até chamar aqui a atenção para um elogio da Ana Cristina, porque a gente também fala de a gente não pode deixar passar, né? Exatamente. Ela falou aqui, quero dizer que cheguei essa semana aqui no canal e estou amando. Maravilhosa a forma como vocês nos informam. Maravilhosa é a audiência de vocês que nos motiva todo dia, né, Hanna? É isso aí. Mais maravilhoso ainda pode ficar esse número aqui de likes, está em 332. Pode chegar ainda em 400 hoje, 500. Pessoal, vai compartilhando aí o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade, com análise aí sempre a gente está trazendo profissionais do mercado muito bem embasados, trazendo muito conhecimento para que todo mundo aprenda a mexer no seu dinheiro. Olha só, quem mais? Olha só, tem mais aqui o Marcelo Calvão, que eu falei agora há pouco, Rosa Lara. Minha avó. Um nome aí que
me parece familiar. Professor Lucas Esmeraldo também por aqui. Nel Fernandes, ou Nil Fernandes, conheço uma pessoa que se pronuncia assim. E Vera Lúcia Oliveira. Vera Lúcia Oliveira também, já inclusive falando, Rafa, amanhã estaremos em festa, realização do seu aniversário. Daqui a pouquinho a gente dá um parabéns aqui pro Rafa. Parabéns antes não, gente, isso dá azar, pelo amor de Deus. Não tem que ser no finalzinho, né, pra ter toda aquela emoção, mas esse aniversário aí, gente, não pode passar em branco, não. Meu Deus. Vamos seguir então agora, tá certo então, pessoal compartilhando aqui, pessoal, ó, tem mais like chegando aqui. Então tá certo, ó. Vamos seguir então, Rafa, com o nosso BMC Now, falando agora, né, sobre os dados de inflação e decisões do Fed. Hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com o William Castro Alves, estrategista da Avenue, que falou sobre o cenário inflacionário e também o que ele pode impactar aí nessa decisão. Vamos acompanhar. Esta semana saíram os dados da inflação, tanto do consumidor quanto ao produtor, né? Na sua visão, eu queria entender se você acha que esses dados podem acabar ali, conduzir o Fed a tomar alguma decisão mais cedo sobre a retirada dos estímulos e o aumento dos juros, ou pelo menos sinalizar algo nesse sentido, nessa reunião aí de Jackson Hole. Exato, eu tenho uma expectativa muito grande em relação a isso, né, que eles vão anunciar o tapering, né, ou seja, vão começar a reduzir essa compra de títulos, começar a enxugar, parar de injetar liquidez no mercado americano. Do que a gente viu dos dados de inflação, você teve uma leitura dúbia, né, porque, por um lado, o CPI, né, que é a inflação ao consumidor, né, americano, ela se mostrou mais dentro das estimativas, não da meta, eu ia falar, mas estimativas do mercado, como vinha sempre surpreendendo pela ponta negativa, ou seja, uma inflação maior do que o que estava sendo esperado, quando veio um dado que estava dentro do esperado, o mercado gostou e acalmou um pouco em relação à inflação. Aí passou um dia, isso foi na quarta. Na quinta-feira, ontem, a gente teve dado do PPI, que é a inflação ao produtor americano, que surpreendeu positivamente, aí veio acima do esperado, especialmente no seu núcleo, quando você tira itens que são mais voláteis, então, ou seja, uma inflação ainda teimosamente alta para o produtor americano. Quando você faz a abertura desse dado do PPI, você vê ainda, tem um gráfico que eu acho bem legal, que ele faz uma comparação assim, dos itens que são sensíveis à Covid. Né? Foi feita uma separação, uma segregação ali dentro dos itens que compõem a inflação, e aquilo que foi mais ou menos sensível à Covid, as disrupções de supply chain, por aí vai. E você vê que ainda tem uma parcela muito grande oriunda disso, né, que é o que o Fed tem apostado. O mercado parou um pouco de se preocupar com a inflação, aí veio aquele CPI ali, tranquilizou. O PPI jogou uma luz amarela, mas ainda assim o mercado tem apostado que não, beleza, realmente o Fed acertou, essa inflação ela é temporária. Agora, a economia americana ela já está andando, teve uma geração de empregos que foi recorde, as empresas estão demonstrando bons resultados, já está na hora de começar a retirar alguns estímulos, então é possível sim que a gente tenha alguma pista mais concreta disso em Jackson Hole, como a gente falou, na reunião, né? E até porque, como eu falei, em termos de inflação, ela ainda parece muito transitória, né? Mas, por outro lado, quando você olha a economia já tem dado bons sinais aí de recuperação, em especial na questão do emprego, que foi aquele dado que a gente comentou na semana passada, né, que surpreendeu positivamente, e aí abriu mais espaço aí para exatamente, fez com que a curva de juros começasse a voltar a subir, inclusive, um pouco, né, ela vinha caindo, e aí abriu espaço para, de novo, falar um pouco disso, assim, de, poxa, talvez esteja na hora, vão ser retirados alguns desses estímulos monetários. Perfeito, então, são agora 5 horas e 36 minutos, vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o Gabriel Molo, analista técnico da Sara Invest, que vai fazer a leitura aqui com a gente do mercado. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no BMC Now. Boa tarde para você, boa tarde para todos, muito obrigado pelo convite. Opa,
Vamos que vamos, então. Ó, já queria pedir, então, para o pessoal, os atrasados aí do chat, já colocarem as empresas que vocês querem que a gente analise aqui com o Gabriel, para não ter confusão. Finalzinho de semana, né, gente? Sextou por aqui, então já comecem a colocar aqui no nosso chat as empresas. E, Gabriel, já pode compartilhar a sua tela com a gente, né? Vamos já dar uma olhada em Bovespa, né? Saber como é que se comportou nessa sexta-feira, o que os nossos telespectadores podem esperar também. Então vamos lá. O Ibovespa, ele segue aí na tendência de baixa, né? Rumo ali à região dos 118 mil pontos, né? Ele perdeu essa acumulação aqui, ele perdeu esse suporte dos 121.400, né? E agora, hoje tentou fazer aí um teste nessa resistência, mas provavelmente ele não deve romper, né? Ele pode bater nessa resistência e aí continuar caindo até a região ali dos 118 e ali pensar em fazer um novo fundo e aí talvez uma possível mudança de ângulo, né? Aí o Ibovespa começaria a subir num ângulo menos inclinado que esse aqui, que foi o ângulo que ele se recuperou da crise, tá? Então, por enquanto, eu acredito que o Ibovespa deve continuar o processo de realização, mas no longo prazo ele deve continuar subindo aí. É só uma questão de fazer fundo agora nessa região, nesse suporte ou no próximo. Uhum. Perfeito, olha só, já tem pergunta aqui, o pessoal já está mandando um monte de coisa, né, Rafa? O Marcos Romera está mandando aqui PDCT3 para analisar. Sabe que empresa é essa, Rafa? Vamos fazer aí a brincadeira dos tickets. A nossa grande, a Padtech Holding aí, né? Empresa de 1998, mais velha que eu essa empresa, inclusive, hein? Um grande abraço. Rafa é profundo aí, ele foi buscar aí a história. Sim, a gente trouxe esses dias uma empresa de Santa Bárbara do Oeste, onde esqueci de onde era a empresa, mas um grande abraço aí para Santa Bárbara do Oeste, aí, grande cidade aí no nosso interior do nosso Brasilzão. Gabriel, já está com o Padtech aberto aí? Tô sim. Bem, Padtech, ela fez um fundo aqui nessa região, próximo do suporte ali do 555, e agora só falta romper a linha de tendência de baixa para iniciar aí a recuperação, né? Uma vez que ela rompeu essa linha, a gente pode esperar uma nova onda de impulsão de alta ali no longo prazo, né? Que levaria o preço ali para a região dos 15,19, tá? Lembrando que esse não é um movimento que será feito no curto prazo, mas é bem possível que ele continue seguindo esse canal de alta e faça essa nova onda de valorização. Perfeito, então. Bom, vamos lá, muita gente aqui mandando. Só trazendo aqui uma notícia de última hora. Ontem a gente estava falando, né, Hanna, sobre o Banco Pan, do fundador, inclusive, foi o Silvio Santos, né, o pan-americano. E o Silvio Santos acabou de ser internado em São Paulo com Covid-19. Aí deu entrada no hospital Albert Einstein e o exame confirmou que ele foi infectado pelo coronavírus. Desejamos melhoras aqui para o Silvio Santos. Desejamos melhoras, aí, com certeza. Que volte logo para apresentar aí os programas de todos os fins de semana aí no SBT. Bom, vamos lá. O professor Lucas Esmeraldo perguntando sobre Americanas SA, a MER3 aí. Por favor, Gabriel. Ana, você acompanhou muito o Silvio Santos? Acompanhei bastante, hein? Infância, anos 90 aqui. É mesmo? Infância, anos 90. Eu assistia muito com minha avó. Um beijo para a grande Dona Messias e para outra avó, a avó Rosa, que também está assistindo a gente aqui. E um beijo para a avó Edith Mesquita, né? Lá em Belém do Pará, minha grande avó, que também assiste até hoje. Sensacional. Vamos que vamos, Gabriel. Bem, a MER3, ela continua aí numa realização, tá? Eu acredito que ela deve continuar até mais ou menos a região aqui dos 39,95, e aí, neste nível, a gente pode esperar uma reversão, porque ela vai tocar aí o fundo do canal de alta, e aí a gente pode ter um ponto de compra. Mas lembrando que no médio prazo, né, ela continua aí numa tendência de baixa, então não é bom você comprar um ativo contra a tendência, né? Seria interessante esperar ela fazer um fundo e aí a gente pensa numa compra para a MER3.
Perfeito. Então, Gabriel, bom, vamos lá aqui. Muita gente aqui mandando. Olha só, o Lucas Esmeraldo, professor Lucas Esmeraldo, que está aqui com a gente, inclusive, que assiste o Crypto News, você não vai acreditar, Hanna. Ele faz aniversário no dia 14/8 também. Olha que maluquice. Então, um abraço enorme aí, viu, professor? Os aí, leoninos fazendo aniversário. Os leolindos tá aqui certo. fazendo aniversário. Bom, vamos lá. A gente acabou de falar aqui, né, da Mer13. Então, o Valdir Rezende perguntando sobre Banco Inter, BID 4, por favor. Aí. Enquanto isso, professor, manda aí quantos aninhos você irá fazer amanhã. Também, né? Se não quiser também mandar, não tem problema não. Às vezes tem gente que não gosta não. Tem gente que não gosta de mandar a idade não, eu entendo completamente. Bem, BID 4 perdeu aí o canal de alta, né, ontem, e hoje continua aí realizando, né? Perdeu a mínima e fechou abaixo da mínima anterior. Isso é um sinal de que essa realização ela pode continuar, tá? Então acredito que BID 4 deve realizar ali até a região dos 19,38, e aí nesse nível a gente pode esperar uma reversão para uma possível nova onda de alta. Mas ainda é cedo para dizer, ela tem essa realização, né? Então, só esperar mesmo chegar no suporte, fazer uma reversão, para a gente pensar numa possível compra para BID 4. Perfeito, então, Gabriel. Bom, vamos lá. Mais gente aqui mandando, né? O Marcos Romera perguntando sobre SBFG3, por favor, o Gabriel. SBFG3. Aí. Bem, vamos lá. Qual que ação que é essa, o Gabriel? SBFG3. Grupo SBF. Exatamente. Da Centauro, Bytênis, Almax Sports. Enfim. Bem, você compra muito tênis, ô Hanna? Por enquanto. Pouco, hein? Pouco. Por enquanto só tô dando de presente aí pro irmão, pro marido. Entendi, tá certo. Bom, Gabriel, pode mandar bala aí. Então, por enquanto ela também está passando aí por uma realização pontual, tá? Ela perdeu aqui o canal de alta que ela estava utilizando como guia. E agora eu espero que aqui próximo desse suporte dos 32,90 ela comece uma reversão. E aí, assim que essa reversão tiver sido feita, marca um fundo e a gente pode pensar numa nova inclinação de alta e aí uma possível nova onda, tá? Então é uma questão de esperar esse suporte fazer um teste, fazer um candle de reversão, romper a máxima do candle de reversão para a gente pensar numa possível compra da SBFG3. Perfeito, então, Gabriel, galera, pode mandar aí seus tickets que a gente está lendo aqui nessa sexta-feira. O Rafael Cardoso, inclusive, excelente nome, eu não me canso de falar. Rafael é um nome muito bonito, perguntando sobre Agro 3, aí se você puder analisar pra gente, o Gabriel, Agro 3. Aí o Rafael pediu pro outro Rafael para pedir pro Gabriel. Só falta um Miguel para formar a trinca dos arcanjos, né? Os arcanjos da Bíblia aí, né? Só falta isso nessa sexta-feira, gente. São Miguel e São Gabriel aí. Hoje um clima mais religioso aqui, nessa sexta-feira, para que a gente tenha... Apesar de ser uma sexta-feira 13, né? Olha só, mas justamente para afastar... Para afastar, né? Uma olhada, a gente levanta a mão pro céu. Bom, pode mandar bala aí, Gabriel. Sim. Bem, então, Agro 3, pessoal, também está passando por uma realização pontual, né? A maior parte dos ativos, eles estão fazendo esse mesmo movimento. Hoje perdeu um suporte importante ali na região dos R$28. Então eu acredito que agora ele deve continuar caindo aí até a região dos R$24,95, onde provavelmente ele vai testar esse canal de alta aqui de médio prazo, tá? E aí, uma vez chegando nesse nível, ele pode fazer uma reversão e aí a gente pode pensar num ponto de compra interessante, visando lá uma nova onda de alta que levaria o preço ali próximo da região dos R$40. Mas ainda é muito cedo, a gente precisa esperar essa realização ocorrer e aí sim
pensar numa compra a partir de uma reversão próximo ali da região dos 24,85. Perfeito, então, Gabriel. Bom, mais gente aqui, ali, né, o pessoal aqui falando do Gabriel Mola é fera, o Luiz Perazzolo falou aqui. Bom, o Valdir Rezende, aqui ó, o Hanna, inclusive isso é uma boa, hein, pra gente brincar com o chat, hein, Hanna, o que você acha? O Valdir soube responder qual que era a ação que tem a sua sede em Santa Bárbara, que é a Home 3. Home 3, tá certo. Ó, olha só, acho que eu poderia propor isso, vamos ver se isso a grande produção vai deixar também. Porque todo dia a gente tem uma fila enorme aqui de ativos e muitas vezes as pessoas não conseguem recebê-los, né? Então, a gente tem aqui pessoas que mandam vários. Então, talvez a gente possa fazer uma brincadeira com a galera do chat, a gente solta uma pergunta e aí a galera do chat, quem responder ali, do pessoal que tá mais lá embaixo, responder certo, consegue ali, a gente coloca o lugar subir ali para na ser atendido. Tá olha certo, perfeito. Um Isso é uma show, ideia hein? aí sensacional aqui. Alô, vamos que nosso vamos. BMC Now. Claro, né? Essa é a nossa produção e direção, Exatamente. autorizar o grande Júnior Messi, que Grande tá aí Júnior de olho na Messi, gente. Leonardo, todo o povo aqui. Bom, vamos lá. O Diego Paganini perguntando se você pode analisar Ambipar, Gabriel, Ambipar aí. Claro. Vamos lá. Então, a Ambipar, ela está passando por uma realização. Hoje ela tentou fazer um pullback ali, batendo na resistência na região dos 57 e 64. Provavelmente ela pode fazer um novo teste aqui no canal de alta, mas ao longo da semana ela deve realizar, né, até aqui os 52,39. E aí, a partir desse teste no canal aqui, a gente pensa num novo ponto de reversão para uma compra, né? Porém, no curto prazo, a tendência continua aí de alta, ela vem subindo com muita força, então acho que é só uma questão mesmo de realização, e assim que o mercado melhorar, ela deve continuar subindo. Perfeito, Gabriel. Bom, vamos lá, você puder analisar pra gente Anima Educação, né? ANIM3, aí também Cirela, o Fabrício pedindo aqui pra gente, Fabrício Lima. Claro. A ANIM3, ela está testando aí o canal de alta de longo prazo, tá? Ela fez um teste, hoje ela está fazendo outro teste, então a gente precisa esperar para ver se ela não vai perder esse canal. E aí, dado que ela não perca esse canal, ali, se ela chegar a voltar ali nos 11,19, né? Lembrando que o fundo não se faz só com candle, né? Geralmente é uma formação semelhante a essa última aqui. São vários candles de alta e de baixa, onde o preço realmente mostra que desse nível ele não vai passar. A gente pode pensar numa compra de ANIM3 para uma primeira recuperação dessa onda de baixa, depois visando aí uma onda de alta, né, que levaria o preço lá para a região dos R$20, tá? Então, é bem interessante, porque é um movimento de um prazo longo, né? Você vê que ela está se recuperando aí desde a crise. Então, vamos esperar esse teste ocorrer, e se for bem sucedido, a gente pode ter um excelente ponto de compra aí para mim no longo prazo. Perfeito, então, Gabriel. Bom, agora já são 5h50, a galera que quer mandar pergunta, vai mandando aí que a gente vai respondendo. Bom, se você puder analisar Cirela pra gente, por favor, Gabriel, que o Fabrício aqui pediu também, Ciri Claro. 3. Ciri 3. Bem, Ciri 3, ela perdeu o suporte na semana passada, né? E hoje ela fez o primeiro teste no novo suporte. Por enquanto é muito cedo para dizer se ela já vai fazer uma reversão, né? O que está acontecendo com o Cirela é que ela realizava em uma inclinação menos acentuada e aí nos últimos tempos ela acentuou bastante a inclinação. Então vamos esperar essa semana para ver se ela testa esse suporte, porque se ela perder o suporte, o próximo alvo dela é ali na região dos 17, né? Talvez um pouquinho menos ali na região dos R$17, que aqui tem um suporte importante. Então, por enquanto, eu não vejo ponto de compra, né? A tendência é de baixa e tem uma realização um pouco mais acentuada do que os outros papéis. Perfeito, então, bom, agora aqui o professor Lucas Esmeraldo falou obrigado para você também em relação ao parabéns, então aí, muito obrigado, professor, para você também. Ele falou que faz 35 anos aí de idade, então parabéns aí pro professor. E também perguntou se você pode analisar, o Gabriel, SLCE3. SLCE3. Claro. Aí pra gente, empresa agrícola.
para o grande professor Lucas Então, Esmeralda. a Ele é o SLC lindo, mais um. A SLC, ela perdeu o suporte, né? Buscou aí retomar esse suporte, que agora é uma resistência, mas não está conseguindo voltar para o preço, né? Então, provavelmente, ela deve continuar uma realização mais acentuada até ali na região dos 38 e 88, e aí, nesse nível, eu acho que a gente pode ter um bom ponto de compra, tá? Então, a gente precisa esperar um pouco. Ela subiu muito, né? Ela teve uma onda de alta muito grande, então é normal que ela passe aí por um período de realização, né, até que os compradores sintam aí que o preço está atraente para uma nova entrada no papel. Perfeito, então, Gabriel. Bom, se você puder analisar, por favor, BBAS3 do MPK. Aqui o MPK pedindo. BBAS3? Isso. Bem, BBAS3, ela perdeu aqui o canal de alta, tá? E agora ela deve continuar a realização até ali na região dos 28,53. Chegando nesse suporte, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Chegando nesse suporte, a gente pode esperar aí uma nova reversão, porque é um suporte bem forte, né? Você pode observar aqui na história que ela testou diversas vezes esse suporte. Então, acredito que aqui ela pode oferecer um novo ponto de compra. Mas, por enquanto, BBAS3 está nessa realização pontual, já que perdeu aí o canal de alta que eu tinha desenhado e agora eu apaguei. Perfeito, então, o Gabriel. Bom, agora o Pedro Trindade perguntando se você pode analisar INTB3 Intelbras. Aí, perguntando se é uma boa small cap. É Intelbras, né? INTB3 é Intelbras. Ou estou errado? Isso. Justo. Sim, INTB está bem interessante. Uhum. INTB está bem interessante. Ela fez um teste aqui no suporte e hoje fez mais um teste aqui no canal de alta, tá? Mostrando que provavelmente ela vai utilizar esse canal aqui que eu desenhei como guia. Então eu acredito que se na segunda-feira ela romper a máxima, né, do candle anterior, no caso desse candle aqui de hoje ali nos 28,60, a gente pode ter um bom ponto de compra visando ali o topo do canal de alta, tá? O papel continua bem interessante, então eu acho que pode ser uma posição legal aí para quem deseja comprar um papel. Só esperar essas condições que eu citei agora para poder comprar com segurança e visando aí uma valorização legal do seu investimento. Show de bola, então, Gabriel. Bom, agora a gente já está chegando a 5,54. E olha, eu acho que pela primeira vez, viu, Hanna, vai dar pra gente ler todos os Vai títulos dar tempo, aqui, hein? Vai dar tempo, pessoal. Vai mandando. O aí. Sérgio Nascimento aqui perguntando se você pode analisar Marfrig pra gente, por favor, Gabriel. Marfrig, Claro. aí, MRFG3. Então, Marfrig, ela já fez um primeiro teste no canal de alta, está passando por uma realização, provavelmente na próxima semana ele vai fazer um novo teste no canal de alta, e aí uma vez que mostrar que esse canal de alta realmente vai ser a referência para os próximos pregões, a gente pode pensar numa compra, tá? Mas por enquanto é muito cedo para dizer isso, então realmente a gente precisa esperar essa configuração ocorrer, e aí a gente pode comprar com segurança, visando aí uma nova onda de alta, lá buscando o topo do canal de alta. Bom, agora também aqui o Sérgio Bastos perguntando sobre Pomo pra gente. Ah, não, desculpa, senão eu iria errar aqui. Olha só, e até alguém desejando aqui o meu mal. Pelo amor de Deus, Marcos, lembrei aqui de você, viu? Itaú Unibanco, Itube 4, perguntando aí se pode analisar pra gente, Gabriel. E ainda falou assim, ótimo final de semana a todos, ótimo pra você também, Marcos, que seja um final de semana abençoado aí pra você e sua família. Bom, Gabriel, Itaú Unibanco hoje caiu, né? Caiu forte hoje, não? Itube 4? Ou Itube subiu? Ah, subiu Hoje, 1,35%. Não, hoje subiu 1,35%.
Com movimento de Oi? 922 milhões de reais, correto? Exatamente isso. Com volume ali de 922 milhões de reais. Então, Bom, Itube 4... Itube 4 ele está testando aí a resistência, tá? Por enquanto a gente precisa esperar esse teste terminar e eu acredito que a princípio ele pode continuar subindo visando lá os 33,73. Então a gente tem aí uma configuração de alta, né? No curto prazo a gente pode pensar uma compra visando lá os 33,73 para Itube 4. show de bola, então, Gabriel. Bom, aí depois veio, então, aqui o Sérgio Bastos perguntando sobre Pomo 3. Ele pediu aqui para você analisar, por favor. Pomo 3. Pomo 3. Exatamente. Pomo 3 aí para o Sérgio Bastos. Pomo 3 é Marco Polo. Marco Polo. Ó, tá vendo? Exato. Eu acredito que seja Marco Polo. Grande Gabriel Monteiro aqui da nossa produção estava falando ontem justamente dessa empresa ali na redação e eu cheguei a falar assim, opa, conheço esse ticker, Marco Polo. Marco Polo. Por Tá quê? vendo? Porque Marco Polo é empresa de ônibus, né? Aí a gente anda bastante aqui, né? É o grande Inclusive, transporte. um beijo a todos os busólogos do país aí, especialistas em ônibus, que entendem perfeitamente aí, né? Eu adoro. Tem um canal que eu assisto de busólogo, Hanna, toda noite antes Busólogos, existe um canal. Busólogos, existe um canal, existe um programa canal. de busólogos. Sensacional disso. Você já viu esse programa, Gabriel? Não, nunca vi. Não, eu indico, viu? Sensacional. Ele explica a diferença dos porta-copos de cada ônibus, também ali do roteiro Porto Alegre para Florianópolis. É sensacional, Gabriel. Eu indico aqui para quem quiser ter um bom programa no fim de semana, ali um canal de busólogo no YouTube. Bom, você puder analisar para a gente aí, então, o Gabriel, Marco Polo aí? Claro. Então, Marco Polo está passando por uma realização, mas eu acredito que essa realização já deve estar chegando no fim, tá? Por quê? Agora ela começou a testar o canal de alta, então eu acredito que na próxima semana a gente pode esperar uma possível reversão, e aí assim que essa reversão terminar, rompendo essa linha aqui mais ou menos dos 2,53, a gente pode pensar num ponto de compra, né? Buscando aí essa recuperação lá na região dos 3,38, 3,39, tá bom? Seria uma nova onda de alta aí, num prazo um pouco mais longo, que Marco Polo poderia fazer. Tá certo, então, Gabriel. Bom, o Renda de Ações aqui perguntando se você pode analisar BBSE3, Banco do Brasil Seguradora. A gente Claro. aí, por favor. É a penúltima aqui da nossa lista, depois vem TIM, do Sérgio Nascimento, que falou que já se sente parte do time BMC. Ô, Sérgio, é um prazer enorme, então, ter sua audiência aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Então, BBSE3, ela está testando o suporte, né? Um suporte bem importante. Vocês podem observar aqui que teve vários testes nesse nível. Então, eu acredito que aqui pode ser um possível fundo para ação, tá? Mas ainda a gente precisa esperar essa configuração ficar um pouco melhor, né? Começar a ter mais candle branco do que preto. E aí, provavelmente, assim que ela romper essa região aqui dos 21,40, mais ou menos, a gente pode pensar num ponto de compra de BBSE, visando ali a recuperação, a princípio, até essa resistência, né? A região aqui dos 27,90, mais ou menos. E depois disso, a gente pode pensar numa recuperação maior, que aí ela vai entrar em tendência de alta e buscar o topo do canal de alta. Aí chegaria lá próximo dos R$40, tá? Mas isso seria no longo prazo, não seria uma operação curta, mas é ao que tudo indica, ela está fazendo um fundo e provavelmente vai começar a subir. Tá certo, então, bom, e se você puder analisar agora, por último, a do Sérgio Nascimento aqui, do TIM, a TIM, né? TIMS3, TIM Telefônica aí. Ação que tá Então, sobe desse danado.
A TIM, ela vem testando suporte, né? Se testou várias vezes esse suporte nos 11,23 e por enquanto ela começou uma reversão buscando ali a linha de tendência de baixa, tá? Eu não acredito que seja uma boa compra neste momento, por quê? Porque ela pode chegar e testar essa linha de tendência de baixa e aí iniciar uma realização igual na última vez ou na penúltima vez. Então, seria melhor a gente esperar ela romper essa linha de tendência de baixa, fazer uma realização e depois dessa realização, o nível de preço ficar acima dessa linha. Isso mostraria que o mercado realmente perdeu aí a tendência de baixa de curto prazo e agora ela vai buscar uma tendência maior aí de longo prazo, né? Vendo que aqui no prazo maior, a tendência é de alta. Então aí a gente poderia pensar numa compra para buscar lá os 16,95, que é uma resistência muito importante aí para a TIM 3. Perfeito, então, né, São Hannah? agora, né, 18 horas e 3 minutos, a produção aqui, o Léo já está puxando a orelha aqui, falando que já estourou o nosso tempo aqui, 18 horas e 3 minutos, já queria inclusive pedir, Gabriel, para você voltar aí com a sua câmera, para a gente já se despedir aqui nessa sexta-feira, para você sextar, para a gente sextar, menos o Rafa, né, que daqui a pouquinho tem Crypto News, é isso? Exatamente, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Exatamente, a gente vai ter o Crypto News. Hoje a gente vai receber o grande Vinícius Frias, CEO do Walter Bank, para a gente comentar um pouco aí sobre o mundo dos tokens. Alô, galera que gosta de futebol, hein? A gente vai falar um pouco sobre essa história. O Messi está ganhando parte do salário em criptomoeda lá no PSG. Olha Será só, que é um tiro no pé? Essa moda pega? Já pensou se a moda pega, Rafa? Imagina. E olha só, e é uma criptomoeda bastante famosa aí no mundo dos criptoativos, né? A Chiles, né? Chiles da Socios.com, enfim, a gente vai explicar tudo bonitinho daqui a pouquinho aqui no Crypto News. Eu, se fosse você, ficaria de olho porque o programa tá sensacional, né, Hannah? É isso aí, Gabriel. Queria agradecer então a sua participação, sempre trazendo uma análise completa. O pessoal aqui no nosso chat acompanha bastante, fala que é muito boa a sua análise. Obrigada então pela sua participação. E aí nas próximas semanas a gente se encontra, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado a todos, bom final de semana e até semana que vem. Até semana que vem e até um bom final de semana para você também, Gabriel. Então é isso, né, gente? Sextou por aqui, agora são 6 horas e 5 minutos. Antes que o Léo me arraste aqui da cadeira, já queria começar me despedindo aí do Rafa, que segue daqui a pouquinho aí com o Crypto News. Hannah, eu te agradeço, viu? Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news, sigam a gente lá. Mas antes de a gente dar tchau, Hannah, queria só dar um tchau aqui, ó, o MPK aqui falando um abraço aqui, a Vera Lúcia mandando boa noite, dupla querida, e um ótimo fim de semana, o Sérgio Bastos falando, né, hoje está cheio de Sérgios por aqui, de fato, hein, Sérgio? Hoje tá certo. Muitos Sérgios aí, hein, será que o Sérgio Reis está assistindo a gente também? Vai cantar? Será? Quem sabe? Fica aí no ar, se tiver, já deixa aí no chat. Alô, Sérgio Reis, aí um beijo para você e para a Dona Messias também, minha avó também, que é super fã dele, aí da era de ouro do sertanejo raiz, aí o Sérgio Reis. E bom, Hannah, um bom fim de semana para você, viu? Bom final de semana também para você, Rafa, e depois do Crypto News. E o Rafa, que tá, como a gente diz na minha cidade, tá no berço aí amanhã, dia 14 de agosto. A gente aqui da BMC News já queria deixar um grande feliz aniversário para você, Rafa, que sempre traz muito humor e muitas piadas aqui na BMC, a gente se diverte bastante. Aqui o Rafa, que também comanda um monte de programa aqui na casa. A gente eu também já queria deixar um feliz aniversário para você, que você aproveite aí ao longo de todo o final de semana, né? Muito obrigado, Hannah, eu que agradeço. Aqui é uma honra enorme estar aqui na BMC News, né? Esse time maravilhoso que se esforça todo santo dia, 24 horas por dia, para trazer informação que gera valor para esse público querido enorme que temos aqui. E é sempre daqui para cima, né, Hannah? É isso aí, Rafa. Então tá feito o convite, o BMC Now fica por aqui. Fique agora, daqui a pouquinho, na verdade, com o programa Crypto News, comandado por ele, o grande Rafael Lara, o aniversariante
de agosto leonino. Então é isso, gente. Um ótimo início de final de semana para você. A gente se encontra novamente na segunda-feira. Tchau, tchau.